Se você não vive dentro de uma caverna, você provavelmente sabe que uma das maiores notícias que nós tivemos no mundo essa última semana foi o lançamento de um modelo extremamente poderoso feito por uma empresa chinesa chamada DeepSeek, né? Um modelo de IA que ele é capaz de competir com os melhores modelos que nós temos à disposição hoje e principalmente o melhor modelo da própria OpenAI, a empresa que é líder no mercado de IA generativas, né? Mas a grande questão de tudo isso é que a empresa chinesa conseguiu fazer um modelo tão competente quanto os melhores e mais avançados modelos, mas a um custo muito menor, tanto para treinar esses modelos, mas também um custo muito menor para nós, para que nós utilizemos esses modelos dentro dos nossos workflows, dentro do nosso trabalho, tá? E nesse vídeo aqui eu quero fazer um vídeo muito único que provavelmente não tem nenhum outro igual aqui no YouTube. Eu vou te dar uma aula completa, tudo o que você precisa saber para você dominar a API do DeepSeek, para você conseguir ir direto na fonte, direto na API da empresa e conseguir utilizar todos os recursos que eles disponibilizam, né? Para que a gente agora comece a utilizar esses modelos dentro do nosso workflow, tá bom? Tenho certeza que você vai curtir demais. Já peço para você deixar aquele like, se inscrever no meu canal aqui, deixar um comentário também se você gosta desse tipo de conteúdo e vamos começar a colocar a mão na massa, vamos explorar tudo o que a gente precisa saber para aprender a trabalhar com DeepSeek, beleza? Primeira coisa que eu quero falar é que nós vamos utilizar o N8N, né, a nossa ferramenta preferida, a ferramenta de automação para a gente criar nossas chamadas APIs, então a gente já está com o workflow pronto aqui, e nós vamos entrar dentro da documentação da API do DeepSeek. Então estou olhando aqui a documentação, vou deixar esse link aqui embaixo para que você entre e também faça os seus testes, tá bom? Então, não tem problema nenhum. No dia de hoje, que é dia 30 de janeiro de 2025, a parte de chat do DeepSeek está com estabilidade, então a gente não está conseguindo entrar no site da DeepSeek, e é importante porque ali a gente conseguiria fazer alguns testes, né? Mas, principalmente, acessar a minha chave API. Porém, eu já tenho uma chave API salva, que eu vou utilizar aqui para a gente fazer as chamadas, mas quando você for seguir esse vídeo aqui, provavelmente eles já vão ter corrigido essa parte e você vai conseguir criar sua chave API, beleza? Mas eu vou explicar isso mais para frente. Então, vamos lá, né? Se você não sabe o que é uma chamada API, se você está começando agora, não tem problema. Eu tenho uma aula completa de 1 hora, se eu não me engano, ensinando tudo o que você precisa saber para fazer chamadas APIs. Então eu vou deixar aqui no card ou no link aqui embaixo para que você vá lá, estude aquela aula, consiga ter profundidade no que eu estou fazendo aqui. Mas se você está começando agora, já tem uma noçãozinha ou está simplesmente curioso, também acompanhe esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa sobre chamadas API, beleza? Então, o que ele está falando aqui pra gente, né? Como é que você vai fazer a sua primeira chamada API? Ele fala o seguinte, ó, o uso da API do DeepSeek tem um formato que é compatível com a OpenAI. Isso aqui é genial, né? A gente discutiu dentro da comunidade AI Builders, né? Até um aluno nosso, e ele falou isso, cara, os chineses estão copiando novamente, mas é de uma inteligência muito grande que eles fazem isso. Por quê? Porque se a gente já tem um modelo padrão do mercado que a maior parte dos desenvolvedores utilizam, vamos utilizar esse mesmo modelo padrão para que as pessoas, né, consigam adotar facilmente esse novo modelo. Então, nós, desenvolvedores, vamos adotar facilmente porque é da mesma estrutura da OpenAI, tá? Isso é muito legal. Então, a gente pode fazer algumas configurações aqui, aí ele passa para a gente um primeiro parâmetro que a gente precisa, que é a base URL, onde a gente vai fazer todas as nossas chamadas, né, e a nossa API Key, tá? Já vou chegar nessa parte aqui, a gente vai ver mais a fundo. E um ponto bem importante que você precisa prestar atenção aqui da API do DeepSeek é que nós temos dois modelos que nós podemos utilizar. O DeepSeek Chat, que por debaixo dos panos é o DeepSeek V3 que rodando, e o DeepSeek Reasoner, que por debaixo dos panos é o DeepSeek R1, que foi lançado recentemente, que é um modelo com capacidade de pensar, né? Que ele foi treinado de uma maneira específica, inclusive a maneira que ele está treinado está aberto ao público porque o código é open source. Então você pode entender como aquilo foi criado, ter o código, auto-hospedar o código, então isso é muito legal, isso fez muito barulho mesmo, né? Mas basicamente aqui de forma muito... O DeepSeek Reasoner, ele devolve pra gente uma cadeia de pensamentos que ele executa antes de trazer uma resposta. A gente vai ver isso na prática, beleza? Então entrando aqui na parte de modelos e precificação, isso aqui chamou muito a atenção, isso aqui foi responsável também por muito burburinho em torno do DeepSeek, que os dois modelos que eles oferecem pra gente, eles possuem uma precificação muito mais barata do que
a OpenAI trouxe para a gente. Então, nós, desenvolvedores que vamos utilizar a API, a gente vai pagar muito menos para poder utilizar um modelo tão poderoso quanto, entendeu? Então, a gente vai poder ver dentro de cada um dos modelos aqui, né? Então, a gente tem o DeepSeek Chat e o Reasoner, como eu já expliquei. Context Length é o tamanho do contexto que eu posso enviar quando eu fizer uma chamada API. Ou seja, a quantidade de caracteres que você pode enviar para que o modelo processe e gere a resposta, né? Mas, dentro do mundo das LLMs, dentro do mundo das IA generativas, nós não trabalhamos com caracteres. Essa não é a unidade de medida. Nós trabalhamos com token, tá bom? Token basicamente é uma unidade de medida específica ali, que você pode entender exatamente o cálculo que é feito, mas de uma maneira muito simplificada, aqui ó, eu coloquei assim, ó, eu escrevi, olá, tudo bem? Dentro dessa frase nós temos 14 caracteres, mas nós temos 17 tokens, entendeu? Isso aqui para o modelo GPT-4, né, da OpenAI. Mas enfim, existem várias formas de você contabilizar isso, inclusive quando a gente faz uma chamada para a API, a gente recebe também a quantidade de tokens que foi consumido ali, tá bom? Então, tokens é sempre essa unidade de medida, tá? Então, voltando aqui, a gente pode enviar 64 mil tokens como contexto para qualquer um desses modelos. A gente pode ter um número máximo de tokens aqui de retorno, tá bom? Do COT. O que é o COT? O COT é o Chain of Thoughts do modelo Reasoner. Então, o que é isso aqui? O que é o COT? Tá, vamos explicar o que é o Chain of Thoughts. Chain of Thoughts é uma técnica dentro desse mundo aqui de LLMs que nós podemos utilizar, que a gente pede para IA, ao invés de ela gerar uma resposta de bate-pronto, assim, ó, mandei o contexto, ela traz uma resposta, eu coloco um passo intermediário, que é o seguinte, eu simulo como se ela estivesse realizando um pensamento, uma reflexão, para que depois dessa reflexão ela gere uma resposta, tá? Isso aqui é uma técnica que a gente pode fazer em qualquer modelo. Isso aqui é super interessante. Então, a gente pode pegar modelos menos poderosos, pedir para ele realizar um chain of thoughts antes de trazer a resposta para a gente, tá? Então, até simulei aqui dentro da própria OpenAI, né? Falei assim, ó, agora resolva a equação mais 7 igual a 19 utilizando a técnica Chain of Thoughts. Se eu pedisse só para resolver a equação, ele traria a resposta. Mas como eu pedi dessa forma, ele estruturou um raciocínio, entendeu? Que ele foi fazendo as contas aqui e trouxe a resposta aqui para a gente que a solução é 4. Eu nem conferi se isso aqui tá certo, né? Mas, basicamente é o seguinte, né? Esse modelo do Reasoner, ele faz isso de forma nativa. Então, a gente vai ver que nós vamos receber uma cadeia de pensamento de forma nativa antes dele trazer a resposta para a gente. E essa cadeia de pensamento pode ter até 32 mil tokens. O Max Output Tokens representa o máximo de tokens que pode sair da nossa requisição, né? Então, quando a gente envia alguma coisa, nós estamos falando de input, nós estamos inputando dados, ele vai processar e vai trazer o output, a saída. Esse máximo da saída da resposta é de 8 mil tokens. Pode ser um pouco confuso aqui, né, dentro do Reasoner, que nós temos dois máximos, os 32 mil e o 8 mil. O 32 se refere ao máximo da Chain of Thoughts, da cadeia de pensamento dele. Mas além disso, ele ainda pode ter mais 8 mil que vai trazer a resposta final para a gente. Okay. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a precificação, né? Então a gente tem uma forma de precificar os tokens de entradas, os tokens de input, e uma outra forma de precificar os tokens de output, da mesma forma que a OpenAI faz, tá? Então, dentro dos tokens de input, deixa eu falar desse aqui primeiro, nós vamos pagar apenas 0,14 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens dentro do chat e 0,55 dentro do Reasoner, que é muito barato. Vou mostrar a comparação, tá bom? Mas de output, que é um pouquinho mais caro aqui, né? A gente tem 0,28 dentro do chat, que ainda assim é muito barato, e 2,9 dentro do Reasoner. Só efeito de comparação, enquanto a OpenAI cobra 15 dólares a cada 1 milhão de tokens no O1, que é o melhor modelo que faz o Reasoning, o DeepSeek está cobrando 0,14 centavos. Enquanto no output aqui na OpenAI a gente paga dentro do Reasoning da DeepSeek a gente paga 2,19. Então é um corte de custos absurdo, tá bom? É absurdo. Importante falar, tá? O Reasoning da OpenAI ainda assim é um pouco melhor dos benchmarks e ele possui algumas coisas que podem ajudar a gente. Então ele possui Structural Outputs, Vision, Tools, aqui o contexto também é bem maior, tá? Mas ainda assim, tem que ver qual que é o caso específico para você, se vale a pena economizar essa grana e utilizar os modelos da DeepSeek, tá? Um ponto importante é esse CAT, né? CAT, que ele fica ainda assim mais barato, que basicamente o CAT ele é feito para quando a gente quer ficar enviando requisições
cujo o contexto é similar, pelo menos o início daquele contexto, né? Então, sei lá, eu tenho um chat aqui, várias mensagens aqui, né? Troca do meu usuário, mas as primeiras mensagens eu sempre estou reenviando ela como contexto, né? Então, a DeepSeek faz uma coisa que a OpenAI também faz, que é salvar isso lá dentro do banco de dados deles, vamos explicar dessa forma. E aí, quando a gente envia agora e ele percebe que o início do contexto é similar, ele não nos cobra por aqueles tokens, né? Já estão salvos, ele não precisa processar novamente, e isso cai bastante o custo aqui, principalmente no input, né? Que só funciona no input, na verdade. Só para explicar um pouquinho sobre o cache, que é outro ponto super interessante, a gente consegue economizar nisso. Vamos entrar aqui um pouquinho nessa parte de temperatura, né? Temperatura, basicamente, é geralmente o nível de imaginação que o nosso modelo vai ter. Então, aqui ele recomenda pra gente, ó, você quer escrever código ou resolver matemática, coloca 0. Você quer fazer limpeza de dados, coloca 1. Você quer fazer com que o nosso modelo seja bem criativo, coloca 1,5, que se eu não me engano é o máximo, né? Ou 2, eu acho que é 1,5. Depois a gente pode ver isso daqui, tá? Depois ele fala algumas questões sobre tokens, né? Como é que ele calcula os tokens aqui, e tem um jeito de calcular token para um caractere inglês e outro para o chinês. Rate limit, que é o quanto de limite você pode fazer, ou quantas chamadas que você pode ficar fazendo dentro de um período de tempo. Bizarramente, eles não colocaram o limite aqui pra gente, né? E aqui alguns erros que a gente pode lidar. Ok. Alguns avisos gerais aqui. Vamos começar a colocar a mão na prática agora, entrar aqui na API Reference e destrinchar essa API. De cara, ele está falando aqui que para a gente utilizar a nossa API de DeepSeek, eu preciso criar uma autenticação, que é um token do tipo bearer, tá? E ele traz o link para a gente aqui, create a sua chave API agora. Quando eu estava testando, não estava funcionando, vamos ver, ainda não funciona, tudo bem. Então, eu já tenho uma chave API criada aqui para fazer os testes, mas provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, vai ter voltado ao normal. Você cria uma chave API, copia ela, tá? Coloca no bloco de notas aí, que nós vamos utilizar já já. Vamos partir aqui para fazer nossa primeira requisição. A gente vai fazer uma requisição chamada Chat Completion, onde nós vamos enviar algumas mensagens e ele vai trazer uma resposta para a gente. Dentro da requisição do Chat Completion, a gente vai ver uma estrutura normal de uma chamada API. Então, a gente vai ver o tipo dela, que é POST, a URL que a gente tem que bater, né, para onde a gente tem que enviar a nossa chamada, e os parâmetros que estão dentro do body dessa requisição. Então, eu tenho que enviar várias informações para que ele possa trazer uma resposta para a gente. Então, a gente tem que enviar, por exemplo, um objeto chamado messages, que são, na verdade, é uma lista de mensagens. Dentro de cada uma dessas mensagens, a gente precisa do conteúdo, que é de fato o texto que a gente está enviando, role, que é o papel, que é quem está enviando aquela mensagem, e o name, que é um parâmetro opcional, que ele tem o papel de diferenciar participantes que possuem o mesmo role, o mesmo papel. O que isso significa? Se você tem um sistema que, ao encadear as mensagens, existe mais de um usuário, por exemplo, enviando aquela mensagem, você pode utilizar o name. Ou se você tem um sistema que o próprio modelo que está gerando são modelos diferentes, você também consegue nomear esse sistema. Essa que é a ideia do name. Okay? Nós precisamos passar o nome do modelo, então precisa ser DeepSeek Chat ou DeepSeek Reasoner. E esse aqui é o mínimo que a gente precisa enviar. Então a gente precisa enviar as mensagens e os modelos. A gente vai começar a trabalhar com isso, mas eu vou explicar esses outros parâmetros porque são super interessantes para você conseguir utilizar aí, tá bom? Vamos começar criando a nossa chamada bem do básico mesmo, e eu vou simplesmente copiar esse código, tá? Vou copiar esse código aqui que ele oferece pra gente, e esse código vai permitir com que a gente venha aqui dentro do N8N. Então, vou até colocar um manual trigger aqui só para a gente começar. Vamos adicionar um nó HTTP request, que é para a gente fazer as nossas chamadas API. E aqui ele está falando, ó, importar curl, né? Eu sempre travo aqui quando eu falo esse nome. Mas, basicamente, é esse código que ele padroniza como uma chamada API deve ser feita, tá? Então, simplesmente ao importar, o N8N já entendeu como deve ser feito. Mas eu vou destrinchar, tá? Então, qual que é o método que eu preciso utilizar? Post, onde está escrito isso? Aqui. Qual que é a URL que eu preciso utilizar? Essa daqui. Qual o tipo de autenticação que eu preciso passar para essa chamada? A gente já sabe que eu tenho que passar um token API do tipo bearer. Mas essa caixinha aqui, ela é feita dentro do N8N, então a gente precisa vir criar na mão, tá? Porque se a gente descer aqui, você vai ver que dentro do header, nós estamos passando dois parâmetros. O accept application/json, que esse parâmetro ele já vai de forma automática, que o próprio N8N envia. Então a gente pode tirar. Mas aqui a gente pode ver que nós temos um token, tá? Chamado authorization, e aqui o valor do token. Então, o jeito que o código curl trouxe pra gente é dessa forma, e nós podemos utilizar dessa forma, mas eu não quero. Eu vou utilizar da forma que o N8N nos oferece. Então, eu vou deletar
esse parâmetro aqui. Eu não vou enviar um header, tá? E eu vou entrar aqui em autenticação e eu vou criar uma autenticação do tipo genérica. Aí o que eu posso colocar aqui? Header auth, ok? Header auth, agora eu vou criar uma nova autenticação e vou colocar o name. Vou colocar exatamente o que ele trouxe pra gente. Authorization e aqui, bearer. E o meu... Opa, coloquei errado. Deixa eu copiar o meu token que está salvo. Um ponto bem importante é que você não pode compartilhar esse token com ninguém. Porque quem tem acesso a esse token tem acesso aos seus créditos, tá bom? Então ele vai consumir os seus tokens dentro da DeepSeek e ele pode trazer uma conta pra gente. Inclusive, vocês pegaram spoiler do meu token aqui, né? Mas tudo bem, não tá vendo o resto? Depois eu deleto ele. Acho que deu certo, vamos ver se tá funcionando certinho. E agora descendo, deixa eu até mudar o nome, né? Não vamos deixar feio assim, não. Vamos colocar aqui, token. Opa, token DeepSeek. Dei um save. E aqui na parte de baixo, nós temos o nosso body, que são todos aqueles parâmetros que a gente precisa enviar. Como eu copiei lá o código, né, veio tudo para mim, mas eu não quero utilizar isso aqui por enquanto, tá? Na verdade, eu vou deixar assim, vamos fazer isso, vou deixar assim e eu vou passando passo a passo e depois a gente vai removendo. Então, vamos entrar aqui, entender aqui, tá tudo pronto, tá usando o DeepSeek Chat, eu só quero testar, só quero apertar o botão play para ver se funciona. Vamos ver? Rodou, trouxe para mim o output, então funcionou. Nossa primeira chamada pro DeepSeek está funcionando, né? A efeito de organização, eu vou renomear isso daqui, colocar assim, Create Chat Complete, e vamos destrinchar agora. E aqui agora nós temos os parâmetros que nós enviamos para DeepSeek, e o primeiro deles é Messages, que é uma lista de mensagens. Então nós enviamos duas mensagens aqui. A primeira delas é uma mensagem que foi feita pelo sistema, dizendo o seguinte: você é um Helpful Assistant. Isso aqui não é nada mais do que o prompt. É o prompt que nós estamos passando para DeepSeek, e a partir desse prompt ele vai trazer uma resposta para a gente, tá? E a segunda mensagem é uma mensagem feita pelo usuário. Então o usuário enviou uma mensagem escrito do role user, como já está descrito aqui. A partir disso daqui ele vai trazer uma resposta para a gente. Mas nós temos um outro parâmetro que ele é required, ele é obrigatório, que é o modelo que eu quero utilizar. Então nesse caso nós utilizamos o DeepSeek Chat. Eu passei por outros parâmetros, a gente vai passar um a um aqui. Mas antes disso eu queria falar que é o seguinte: apenas isso aqui já é suficiente para fazer uma chamada. E como é que é o retorno dessa chamada? Então, o DeepSeek devolve para a gente um ID dessa chamada que a gente acabou de fazer, para você ter controle. O objeto que ele está trazendo para a gente, né? Qual que é o tipo de objeto dessa resposta? É no chat completion. Quando foi criado, qual o modelo que utilizamos, e aqui vem a resposta, né? A resposta vem dentro desse choices, então tem uma lista de respostas, porque você pode gerar mais de uma resposta dentro de uma chamada. E aqui nós temos a mensagem que retornou para a gente. Quem criou essa mensagem foi o assistant. Então repare que nós temos três tipos de role que indicam para o modelo da DeepSeek como que ele deve interpretar aquela mensagem, né? Quem enviou aquela mensagem, por exemplo. Nós temos o assistant, que mostra para o modelo que aquela mensagem deve ser interpretada como um prompt. Nós temos o user, que mostra para o modelo que aquela mensagem deve ser interpretada como a mensagem do usuário. E nós temos o assistant, que mostra para o modelo que aquela mensagem deve ser interpretada como uma mensagem gerada pelo próprio modelo. Entendeu? Então, assistant é isso, é a mensagem gerada pelo próprio modelo. Seguindo, nós temos logprobes, que é um tipo de dado para a gente entender como foi feito a geração dessa resposta. E finish, reason, stop, tá? Coisas que a gente não precisa pensar muito agora. Depois, nós temos um outro objeto chamado usage, que mostra o uso que foi feito. Então, a gente tem quantos tokens tinham nesse prompt? 9. Quantos tokens foram gerados? Quantos tokens ele utilizou para a gente aqui? Então, 11. Qual o total de tokens utilizados dentro dessa abordagem toda? Foi 20 tokens. Então, aqui a gente pode ver, prompt tokens são os tokens de input, os tokens de entrada, então ele vai cobrar 9 tokens. O completion são os tokens de output, então ele vai cobrar 11 tokens. E a partir disso daqui que a gente consegue entender quanto fica, né? Então, no caso, eu contaria aqui 9 tokens de entrada a partir desse preço e 11 tokens de saída a partir desse preço. No total, nós consumimos 20 tokens nessa chamadinha aqui. E nessa parte aqui de Catch Tokens, a DeepSeek detalha pra gente como é que ele lidou com os tokens que possivelmente já estavam salvos ou não, né? Então, entra naquela parte de Catch que eu havia comentado, que se
os tokens do início de uma requisição forem similares, ele vai salvar dentro de uma memória e a gente pode utilizar aquela memória. Basicamente isso, e aqui ele descreve como foi feito isso. No nosso caso, nenhum token estava catch, nenhum token estava salvo, porque foi a nossa primeira requisição. Essa aqui é a ideia aqui. Agora, a gente poderia falar aqui de cada um desses parâmetros, então eu até importei ele, e esses parâmetros, a maior parte deles são parâmetros para que a gente controle a qualidade da resposta que o nosso modelo vai trazer para a gente, tá? E o que eu fiz para te ajudar? Eu traduzi esses parâmetros para português, você pode fazer isso utilizando o ChatGPT também, e eu vou dar esse link aqui para você, então vai estar aqui no vídeo, entra aqui dentro desse simples documento do Notion e dá uma lida aqui o que cada um desses parâmetros faz, tá? Mas basicamente são parâmetros que controlam a criatividade, e eu não quero focar nesses parâmetros aqui, eu quero focar em outros parâmetros, mas seguindo a documentação da nossa querida DeepSeek. Então, o que eu vou fazer agora aqui, eu vou apagar todos esses parâmetros só para a gente não se confundir mais. E a partir de agora, a nossa requisição vai ficar bem mais simplificada. Vou testar de novo para ver se não tem nada errado. Trouxe a resposta para a gente, tá tudo funcionando, tá? E o nosso próximo passo agora é, de fato, testar o modelo mais poderoso da DeepSeek, que é o 1, que ele chama de Reasoner. Então, a gente simplesmente vai pegar o nome Reasoner aqui, vamos vir na nossa chamadinha e nós vamos mudar, que agora ao invés de utilizar o chat, eu vou usar o Reasoner e vou fazer uma chamada bem simples aqui para que ele traga uma resposta para a gente vai decifrar como que vem essa resposta. Ele demora um pouquinho mais para executar, mas aqui trouxe uma resposta super parecida, mas o que muda de fato é aqui dentro da estrutura da mensagem, tá? Então a gente tem role, que é assistant, temos o conteúdo e temos esse reasoning content. Ou seja, dentro desse reasoning content é de fato o pensamento que ele criou, né? Então, o que ele passou para a gente aqui, ó? Vamos trazer para cá isso daqui. Então, ele trouxe a resposta para a gente. Oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar hoje? Mas o pensamento que ele teve para poder responder isso, ele trouxe, ok, o usuário falou oi. Eu devo responder amigavelmente, de uma maneira bem vista, bem-vinda, né? Então, eu vou começar falando para ele olá e eu vou continuar por esse caminho. Depois eu preciso ajudar a minha ajuda, eu preciso oferecer a minha ajuda. Talvez perguntar como é que eu posso ajudá-lo hoje. E assim vai. Não vou ficar lendo tudo aqui, mas ele foi refletindo sobre tudo o que ele deveria fazer e aí ele trouxe essa resposta pra gente. É óbvio que é uma pergunta tonta que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma pergunta muito tonta para ele. Mas agora eu quero fazer o seguinte coisa: resolva essa equação e eu vou fazer esse teste. Então, ao invés de perguntar oi, eu vou falar assim, agora resolva a equação tal, tá? Então, a gente vai ver qual que é o tipo de resposta que ele traz pra gente. Demorou um pouquinho mais para trazer a resposta, mas trouxe. E eu vou fazer uma coisa para facilitar a nossa leitura. Eu vou criar um outro nó aqui dentro do N8N. Vou colocar no nó tipo 7, tá? E vou trazer pra gente aqui o pensamento. Então, dentro do... Eu quero trazer o reasoning content como uma string. Deixa eu pinar isso daqui só para a gente testar. Pinei, testei de novo. Agora eu quero olhar isso daqui dentro dessa table, tá? Então, qual que foi o pensamento que ele teve? Olha que legal, ó. Primeiro, eu preciso resolver a equação 3x mais 7 igual a 19. Meu objetivo é encontrar o valor de x que satisfaça essa igualdade. Para isolar a variável x, eu vou começar subtraindo 7 dos dois lados da equação. Isso ajudará a eliminar o termo constante do lado esquerdo. Então, tá vendo como ele tá pensando como se fosse um ser humano que sabe matemática, né? Não sei se você sabe, mas ele sabe. Simplificando, isso resulta em x igual a 4. Portanto, a solução da equação é x igual a 4. Vou verificar substituindo o valor de x na equação original para garantir que está correto. Então ele faz isso e ele vê que está certo, como o lado esquerdo igual ao direito, a solução está correta. Então ele trouxe isso para a gente, ele pensou isso e a resposta que ele trouxe foi para resolver a equação, tal, ele traz tudo aqui para a gente e no final ele trouxe a resposta aqui. Inclusive ele meio que repetiu o pensamento, aqui a resposta, ele trouxe para a gente de forma estruturada, né? 4, tá? Tá como string, mas ele estruturou aqui de uma forma que a gente pode apresentar de uma maneira mais apresentável, né, dentro da nossa aplicação. Legal, né? Super interessante. Só pra gente testar de novo, eu vou seguir a mesma lógica, mas eu vou escrever aqui, em vez do reasoner, eu vou testar como se fosse o chat. Vou colocar chat aqui e vou testar. Pode dar um pin, não tem problema, vai executar. Ele pensou também, ele conseguiu, vamos ver se ele conseguiu resolver, chegou na resposta certa, que é 4. Ele acertou, mas ele não faz aquele processo de reasoning, ele só fez o processo do chat, como a gente já tinha visto anteriormente. Entendeu a diferença?
essa que é a grande questão. E esse reasoner, ele dá uma capacidade absurda de fazer grandes reflexões e trazer uma resposta muito melhor para nós. Seguindo aqui, explorando a nossa API, nós vamos entrar aqui nessa parte de API Guides, tá? Que aqui ele traz algumas referências que a gente pode implementar dentro do nosso código. Então ele fala aqui do Reasoner, que eu acabei de implementar junto com vocês, e ele fala de algumas limitações e algumas possibilidades que nós temos aqui dentro, tá? Então o que acontece? Quais são as features que o Reasoner suporta? Chat completion, que a gente acabou de utilizar, e chat com prefixo. O que é isso aqui? É uma forma da gente passar para o nosso modelo um prefixo, né, um texto pronto, e ele responde a partir daquele prefixo. Vou dar um exemplo. Era uma vez. E a partir do era uma vez, ele completa isso, tá? É uma forma como a gente fazia quando lançou os modelos da OpenAI e pode ser muito útil para alguns tipos de chamada. Então, a gente sai daquela estrutura de mensagens e a gente entra numa forma que ele completa o nosso prefixo. Então, ele funciona nessas duas estruturas. O que ele não funciona, tá? Function call. Então, o reasoner não funciona quando nós estamos precisando fazer uma função. Eu vou explicar nesse vídeo ainda o que é isso. Ele não funciona no JSON output, ou seja, quando a gente quer uma resposta final ali bem estruturada dentro do JSON, ele também não funciona. Ele vai tentar estruturar, ele vai chegar num resultado muito legal, mas ele não vai vir a resposta mesmo estruturadinha como um output, tá? E esse outro modelo eu achei super interessante, chamado FIN, que é Fill in the Middle, ou seja, complete o meio. Então, a gente passa um prefixo, a gente passa um sufixo e ele completa. Vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho uma equação e eu sei a resposta, eu quero que ele me explique como resolver aquela equação. A gente tem como fazer isso também, tá? Alguns outros parâmetros que a gente não tem como suporte, como temperatura, top P, presence penalty, que são aqueles parâmetros de criatividade, então ainda não tem como ter esses parâmetros. Você está vendo que existe, digamos assim, uma limitação dentro do Reasoner, que a gente às vezes não tem dentro da OpenAI. Então os modelos da OpenAI já possibilitam a gente fazer isso, mas a um custo muito maior. Aí você tem que escolher o que você quer fazer. Seguindo a nossa lógica aqui, antes de eu entrar nessa parte de function call, eu quero mostrar essa parte de multi-round conversation, que demonstra como que nós precisamos criar um histórico para que a gente tenha ali uma experiência de conversa real, tá? Tem aqui os exemplos, né? Principalmente em Python, mas o nosso caso específico é o seguinte. Então, se eu vir aqui e falar o seguinte, ó, meu nome é Felipe. Vou testar. Testei e veio aqui. Olá, Felipe, como é que eu posso ajudar você? Agora eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu quero substituir essa mensagem aqui e falar o seguinte: qual é o meu nome? Eu acabei de falar meu nome para ele, correto? Então ele deve saber. Desculpe, mas eu não tenho essa informação. Ele não sabe isso. Por que ele não sabe? Porque cada requisição é única e você está enviando esse objeto de mensagens para ele ter contexto. Então, você sempre precisa ir aumentando esse objeto de mensagens aqui e dando o contexto da conversa para o seu modelo. É assim que ele vai ter a memória. Então, nesse caso aqui, que a gente precisaria fazer, tá bom? Para ele colocar assim, por exemplo, ó, meu nome Felipe. Tá? Vou testar de novo. Ele trouxe para mim: olá, Felipe, como é que eu posso ajudar você hoje? O que eu quero fazer? Eu quero copiar isso daqui agora. Então, apertei aqui em cima desse item. Vou copiar essa seleção. Vou dar uma vírgula aqui depois da última mensagem que eu criei. E vou dar um Enter e colar, tá bom? Então, eu colei um novo objeto de mensagem, cujo role é o assistant, ou seja, foi o assistant que criou. E ele trouxe aqui para mim: olá, Felipe, como é que eu posso ajudar você hoje, ok? Então agora, teoricamente, ele sabe o meu nome. Então eu quero enviar uma próxima mensagem. Vou até copiar essa daqui, ó. Copiar assim, pra gente economizar tempo. Vou dar um Enter e vou colar. Ficou meio feio aqui, mas vai funcionar. Assim, peraí, vamos deixar bonitinho. Qual que é o conteúdo da pergunta que eu quero fazer? Eu vou falar o seguinte: qual é o meu nome? Qual é o meu nome? Vamos ver se agora ele vai saber. Seu nome é Felipe, como é que eu posso ajudar você? Entendeu? Então é assim que a gente vai fazer dentro do nosso sistema. Você precisa ir criando esse histórico de troca de mensagens para que sempre quando o assistente for responder, ele precisa ter aquele contexto das mensagens trocadas anteriormente. Isso aqui que é o multi-round conversation, entendeu? Estamos alinhados? Um ponto importante sobre esse multi-round conversation é que é o seguinte: quando a gente estiver trabalhando com o modelo Reasoner, essa aqui deve ser a estrutura da nossa conversa. Vou mostrar como é que funciona, tá? Turn one, primeira vez que a gente roda. A gente faz uma questão, ele vai trazer o pensamento e a resposta. Na segunda vez que a gente rodar, a gente vai pegar a questão que a gente enviou, a resposta, a nova questão, e aí sim ele vai gerar um pensamento e vai trazer a resposta. O que isso aqui significa pra gente? Que a gente não precisa ficar inserindo o COT, né? O chain of thought, aquele pensamento que ele devolve pra gente. Ele vai sempre gerar uma única vez esse pensamento, que é nessa última requisição.
Beleza? Então mantenha a mesma estrutura que nós estamos fazendo aqui, não precisa inserir aqui o reasoning e que isso não vai adiantar, não vai funcionar dentro das mensagens. Vamos falar um pouquinho agora sobre JSON Output. Quando nós estamos fazendo uma chamada para o modelo da DeepSeek, por exemplo, essa resposta por padrão ela vem em texto, em string. Mas para nós programadores pode ser muito útil receber uma resposta em JSON, que é uma forma de estruturar o texto. E para fazer isso a gente consegue utilizando o modelo do chat apenas, lembra? Passando um parâmetro chamado response format, do tipo JSON Object, com a palavra JSON dentro do prompt, então dentro daquela mensagem de system, e um exemplo de qual deve ser o JSON de saída, qual o JSON que ele deve gerar. Basicamente, fazendo isso, a gente consegue aqui passar para que o modelo do chat traga para a gente um JSON como resposta. É muito bom, tá? Já testei, é muito bom, mas esse é o modelo antigo da OpenAI. O modelo novo é muito melhor, que a OpenAI utiliza, então ela é superior em relação a isso, que tem a ver com Structured Outputs, né, com respostas estruturadas. Você consegue passar um JSON mesmo ali, um esquema, que é o formato que o JSON de saída deve sair, e aí ele sai daquele formato, é bem legal na OpenAI. Então, diria que lá tem um pouquinho de vantagem ainda, mas eu tenho certeza que eles vão chegar. E por último, eu quero falar sobre Function Calling, né? Essa ferramenta tão incrível e que permite fazer tanta coisa, né, para nós que somos desenvolvedores. Basicamente, a Function Calling permite que o nosso modelo chame tools externas, chame ferramentas externas para que sejam executadas e depois com a resposta ele continua pensando, como é que isso aqui funciona na prática? Imagina o seguinte, você quer capturar um e-mail de um usuário quando ele falar o e-mail dele dentro de uma conversa. Quando ele falar o e-mail dele, você quer que o modelo te avise, traga esse e-mail para você, você vai salvar no banco de dados e aí sim continua o fluxo. Utilizando a Function Call a gente consegue fazer isso, tá? Por ser uma ferramenta tão incrível, eu vou entrar aqui e eu vou de fato implementar uma function calling para você. Essa função aqui, que é muito conhecida, inclusive da OpenAI, chamado getWeather, que ele pega a temperatura de uma localização. Então aqui a gente está descrevendo o que essa função faz e aqui quais são os parâmetros que o nosso modelo deve capturar para chamar essa função. O único parâmetro que ele deve capturar aqui é a location, que é a cidade, e o estado que esse usuário quer saber a temperatura. Basicamente essa é a ideia. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou copiar a estrutura da function. Tem alguns vídeos falando sobre isso aqui. Dentro lá da comunidade a gente ensina você tudo sobre isso daqui. Mas tem bastante documentação também na OpenAI. Então, estuda um pouquinho como você monta esse esquema. É bem tranquilo, tá? Mas o que eu quero fazer aqui é entrar de novo dentro do Create Chat Completion. Eu vou ver na parte de Tools, tá? Então, Tools, eu tenho uma lista de objetos. E qual é o tipo do tipo Function? Tá, vamos ver se eu vou conseguir implementar isso aqui na mão. Deixa eu ver se eu não preciso copiar nada. Então, eu vou entrar aqui, colocar um novo parâmetro, Tools. E dentro do Tools, nós temos um objeto. Okay. Na verdade, nós temos uma lista de objetos, né? Que eu errei. E aqui dentro de cada um desses objetos, eu vou colar aquela estrutura que eu copiei, onde ele está falando aqui pra gente o type, function, né? Então, a gente entrar aqui na documentação de novo. Vamos descer que eu saí. Ele está passando aqui o type e a function. Esses são os parâmetros que a gente precisa. Então, tem o type, function. Tá tudo aqui, beleza? Vamos testar, então, ver se ele vai chamar mesmo. E eu vou escrever aqui, ó. Qual é a temperatura de São Paulo. Vamos testar, vamos ver o que acontece. Fiz algum erro no JSON. Sabe como é que eu corrijo erros em JSON? Eu simplesmente copio, vou no ChatGPT e falo, corrija esse JSON para mim. Vamos ver se o erro é só esse mesmo. Então, eu vou copiar esse JSON aqui agora, vou colar aqui, vou substituir o JSON todo, e eu percebi que eu esqueci de tirar as mensagens anteriores que eu tinha testado, né? Então eu vou apagar essas respostas aqui também que a gente tinha recebido sobre o nome e vamos testar. Maravilha! Olha que legal, ó. Então, recebi uma resposta, essa resposta bem diferente. O que ele tá falando pra gente aqui, ó? Chegou o choices, normal, a mensagem. Quem gerou essa mensagem foi o assistant, mas o content veio zerado. E ele tá falando assim, ó. Eu chamei uma tool call. Qual tool call você chamou? A tool call com esse ID aqui, é do tipo function. Qual é o nome dessa função que você chamou? A getWeather, que eu descrevi aqui. E quais são os argumentos que você capturou? Location igual a São Paulo SP. Entendeu? Então, dessa forma, agora, eu poderia vir aqui, por exemplo, ó, vamos pinar, né? Vamos pinar. Eu vou pinar, eu vou pegar aquele dado lá, os parâmetros, joguei para cá os argumentos, eu quero colocar ele como um objeto e eu vou testar.
Então agora eu tenho um argumento que ele capturou na conversa, que é o como location igual a São Paulo, de uma forma estruturada, e eu posso usar esse argumento para fazer o que eu quiser, né? Nesse caso específico aqui, por exemplo, eu faria uma requisição API no sistema que me dá temperatura, passaria o nome da cidade e o estado, ele traz a temperatura para mim, e com essa temperatura, agora eu preciso informar o DeepSeek que a temperatura de São Paulo, por exemplo, está 30 graus, ele vai receber essa resposta e vai gerar uma resposta para o nosso usuário, dizendo assim, a temperatura de São Paulo está 30 graus. Basicamente, esse é o funcionamento. Eu quis mais mostrar aqui a possibilidade de você fazer um function calling, utilizando o DeepSeek, porque montar essa estrutura aqui leva mais tempo, você precisa talvez salvar todas as mensagens trocadas dentro de um banco de dados, aquela coisa toda. Não é tanto o objetivo do vídeo, eu só queria mais mostrar que tem como fazer function calling utilizando o DeepSeek. Então agora você aprendeu tudo o que precisava para começar a trabalhar com a API do DeepSeek. Você viu que é muito simples, é muito parecido com a API da OpenAI, e dominar isso vai permitir que você não dependa de frameworks prontos, né? Você vai conseguir de maneira autônoma implementar suas próprias soluções utilizando diretamente a API do DeepSeek. Isso dá uma vantagem absurda para você. Pode dar mais trabalho, pode não dar mais trabalho, mas eu tenho certeza que dá sim uma vantagem absurda para você dominar tudo isso, tá? E agora vai de você definir se deve ou não utilizar. Você viu que de um lado você tem algumas vantagens, como, por exemplo, preço e qualidade das respostas, mas existem algumas outras desvantagens, né? Às vezes o modelo Reasoner não vai trazer para a gente o JSON Mode que a gente precisa, a gente não consegue utilizar um Function Calling que a gente precisa. Então, vai de você agora ter a sua autonomia e escolher o que é melhor para você. Vou utilizar OpenAI? Vou utilizar o DeepSeek? Vou utilizar outro modelo? Não sei, você que decide para os seus projetos, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dá um like nesse vídeo, porque isso aqui dá um trabalhão para fazer, tá? Deixa um comentário aqui se você gostou desse conteúdo, se você quer mais conteúdo em relação ao DeepSeek, porque aí eu sei o que eu devo fazer em seguida, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.